Olá, eu sou Marcos Atier e esse é o canal A Igreja e a Boa Gestão, e nós vamos dar continuidade então à série Direito Religioso. Antes de mais nada, gostaria, lógico, de agradecer muito a você que tem nos acompanhado, que tem participado do nosso canal, principalmente nessa série Direito Religioso, que é uma série difícil, lógico, eu sei disso. Muita gente não gosta desta área do direito religioso, principalmente porque é uma área difícil, uma área que não cai muito no agrado das pessoas, mas é extremamente importante que você tenha conhecimento sobre as questões legais inerentes às igrejas, para que você não seja pego de surpresa. Bom, é muito importante que você se inscreva, dê o seu joinha. Por quê? Porque no algoritmo do YouTube ele identifica que você está gostando do canal, que o canal é relevante, que o canal é pertinente, e isso vai dar um alcance ainda maior para que pastores, líderes, tesoureiros, contadores possam ter acesso a essas informações. Então, se inscreva, faça o seu comentário, dê o seu joinha, o seu like, né? Aquele joinha que tem ali embaixo, isso é extremamente importante. Eu agradeço muito. Bom, hoje o que nós vamos falar é especificamente uma continuação do episódio anterior, em que a gente falou alguma coisa a respeito das questões constitucionais. Nós ainda estamos na Constituição brasileira. Eu dei um início de um assunto sobre terceiro setor, que na verdade nós vamos dar continuidade a isso no próximo episódio, então não perca, assista, mas nós falamos sobre o início do terceiro setor no episódio anterior, que eu vou deixar aqui o link, vou deixar o card para que você possa acompanhar, não perca e tenha uma continuidade. Bom, hoje nós vamos falar especificamente sobre as questões constitucionais, e eu espero não abordar muito sobre esse assunto nessa série e logo entrar nas questões relativas a Código Civil em próximos episódios, que é o que de fato é o interesse muito maior das igrejas. Mas é importante nós darmos algumas citações em relação à Constituição sobre alguns assuntos importantes. E lá no final deste vídeo, hoje, agora, não perca, eu vou falar sobre um assunto extremamente importante, buscado para as associações religiosas. Então, assiste até o final, porque eu vou falar desse assunto. Muito bem. A Constituição Federal, então, é a lei maior, é a lei magna do nosso país, né? E ela, então, constitui algumas questões importantes. Vale citar que ela foi reformada, então, em 1988, foi a sua última reforma. Ali foi criado, então, o Estado Democrático de Direito, e a partir dali uma série de decorrências aconteceram na legislação brasileira em função disso. Muito bem. É importante, então, também dizer em relação a certas liberdades individuais que a Constituição brasileira nos concede. Ela nos dá a liberdade de crença, de exercício de crença e de exercício de culto. Então isso é extremamente importante, está consolidado lá na Constituição, no artigo 5º, incisos 6º e 7º e seguintes, estabelece então que nós temos liberdade constitucional no Brasil para exercer a nossa crença e para realizarmos os nossos cultos. Como eu falei desde o início, não vou entrar aqui em discussões jurídicas, em pontos de vista, né, em relação a se o fato dos cuidados relativos à Covid foram um impeditivo com relação ao exercício de crença e de culto. Isso acabou indo até a Suprema Corte, né? O Supremo Tribunal Federal acabou discutindo esse assunto, então não me cabe aqui discutir isso, senão apenas citar que a Constituição Federal nos dá esta regalia. O artigo 19º, inciso 1º, é vedado, então, criar embaraços para o seu funcionamento. Então volto de novo ao assunto da Covid, porque isso foi muito abordado.
houve um impedimento por conta de uma questão relativa à saúde, de segurança à saúde, segurança social da saúde, né? Então foi um impedimento ocasional, um impedimento relativo à pandemia que estava instalada no mundo. Então foi por isso que os governos acabaram criando algum tipo de restrição parcial, uma restrição não permanente, tanto que hoje estão liberados, a maioria de municípios, estados, estão liberados aí para exercício de culto, guardados alguns protocolos. Muito bem. Artigo 19º, inciso 1º, é vedado o Estado de embaraçar-lhe o funcionamento. Então, as igrejas, o exercício do culto, a realização do culto no exercício da fé estão liberados. Inclusive, reunião em locais de uso comum, como ruas, praças, né, desde que hajam condições estabelecidas. Essas condições estão lá no inciso 16º, para que se realize, então, cultos e reuniões em espaços públicos, né? Então, é permitido que se faça reuniões em praças e etc. Muito bem. O inciso 8º, na verdade, ele fala sobre as questões relativas à objeção. Então você pode alegar que você tem liberdade de consciência, né, alegado e consolidado na Constituição Federal, e se objeta em relação a certas práticas em função de crenças religiosas, filosóficas e ideológicas. Então você pode dizer que não é obrigado a permanecer em locais, a cumprir certas questões por questões de objeção. Esse inciso 8º, ele dá então uma abertura para a questão do exercício da homeschooling, né? Alguns advogados têm exercido tarefa em função desta objeção, de que eu não quero que meu filho, menor de idade, e vá à escola por uma questão de objeção de crença, porque aquilo que é estudado, dado na escola, nós nos objetamos, ok? Bom, isso está lá na Constituição, você pode alegar isso, e como eu falei, desde a criação do Estado Democrático de Direito, você pode mover uma ação até contra o Estado, dizendo que por objeções religiosas você se opõe a certas práticas. Isso é lógico, dá muita discussão, questões jurídicas aí inseridas, mas vale a pena, preciso destacar porque está na Constituição. A Lei 13.796 de 2019, então veja bem, uma lei muito recente, Lei 13.796 de 2019, então diz que pode faltar às aulas por motivos religiosos. Então foi estabelecida essa lei que você pode alegar isso. Então é mais um arcabouço jurídico aí que dá apoio a isso, ok? Então não perca, eu vou falar aí no final que alguma coisa muito importante aí para as organizações religiosas. Assista até o final, dê o seu like agora, compartilhe, divulgue, porque esses assuntos são muito importantes e pertinentes. O Código Penal, ele dá um complemento, né, no seu artigo 208, que diz que a pessoa não pode invadir um culto, não pode impedir a realização de um culto para escarnecer publicamente da fé, da realização daquele culto, ok? É o crime de vilipêndio. Então uma pessoa não pode invadir um culto, ou na rua não pode impedir a realização daquilo, porque ele pode ser penalizado, né, no próprio Código Penal, de que ele está cometendo este crime. Então ninguém pode invadir um culto e impedir a sua realização, inclusive a questão de crime, de criminalização, né, o crime de discriminação, perdão, por conta da fé, da religião. Então tem toda essa questão aí relacionada ao exercício da fé. Muito bem, conforme eu falei no meio do nosso vídeo, falando da Constituição, é lógico que o artigo 150 da Constituição é aquele que nos interessa muito. Eu vou ler aqui na própria Constituição. Então lá o artigo 150 da seção 2 das limitações do Estado em tributar é que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ok? Então vamos lá no inciso que nos interessa, que diz assim, que ele não pode estabelecer impostos sobre
Templos de qualquer natureza é a linha B, artigo 150, a linha B. Aqui cria-se uma confusão, muitas vezes porque o pessoal do imposto de renda chega na sua igreja e quer procurar onde está o templo. E muitas igrejas se reúnem em escolas, em quadras esportivas, em ambientes que não são identificados como templos religiosos. Mas aí é um assunto que nós vamos tratar futuramente de como é que a gente lida com isso. Mas, de qualquer maneira, o artigo 150 nos dá, então, uma configuração de isenção tributária por questões religiosas, e isso também é contemplado lá no Código Tributário Nacional, nos seus artigos 9º e artigo 14º. Mas eu vou deixar isso lá para o próximo vídeo, não perca. Então assista, divulgue, contribua com os seus comentários, dê o seu joinha e vamos assistir o próximo. Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Até logo!